Bom, todo mundo conhece, né? Jonathan Lima. A galera me chama mais de Balu, né? Apelido. Por isso esse ursinho aí, bem carinhoso, com a faixa do JavaScript. E esse é meu Twitter, então se quiser chamar pra gente trocar alguma ideia, eu uso pouco o Twitter, mas só chamar lá que a gente troca uma ideia. É, Bom, eu vou falar hoje sobre Node Design Patterns. É uma pequena talk, né, sobre Node.js. O conteúdo dessa talk é baseado nesse livro aqui, que particularmente para mim foi o melhor livro que eu li no ano de 2021. Não foi meu único livro, para não ser só como sendo o top, mas esse daqui particularmente, o livro mais técnico, foi o que eu gostei bastante, porque ele aborda desde o início do Node, explicando sobre um pouco sobre libuv, explicando um pouco mais sobre o event loop do Node, sobre os bytes em C e C++, dos módulos nativos, e ele começa avançando falando mais um pouco sobre a filosofia do Node, a ideia dos módulos, começa a falar sobre design patterns também ele aborda. Ele fala muito sobre streams também, que é um conteúdo assim, são dos poucos conteúdos que você encontra de uma maneira assim tão rica e tão aprofundada sobre streams. Então eu escolhi alguns tópicos que eu achei interessante trazer para a gente conseguir debater nessa tarde. Então vamos lá. Bom, nada melhor do que começar com CommonJS versus ES Modules. Eu particularmente eu tinha um preconceito, na verdade, com o ES Modules. Porque, bom, JavaScript recebe várias atualizações, as ECMAs, e sempre tem um novo método que adiciona a linguagem, você tem que aprender esse novo método, se você não aprende, você fica já para trás, aquela coisa e tal. Mas acabou que o S-Modules mudou o meu conceito de visão sobre essas coisas novas que vão surgindo e, e até mesmo me fez repensar. Porque o que acontece? Por exemplo, com o ECMAScript C a gente ganhou map, filter, reduce, que são funções otimizadas para resolver problemas, né, mais específicos. Mas acaba que tem aquela galera que vai falar, pô, mas eu faria isso com for each, faria isso com for in, for off, ok, mas não de forma tão otimizada. Então vamos pensar um pouco como seria para otimizar o for each para atender todos esses cenários específicos que o map foi otimizado, que o filter e que o reduce foi otimizado. Então já entra um ponto que é realmente pegar uma função abstrata como for each e tentar otimizar ele para todos os cenários não seria algo viável. Então, criar funções auxiliares específicas e automatizadas para casos e cenários específicos é muito bom. Mas ainda assim eu tinha esse certo preconceito com S-Modules. É sempre aquela guerra, né? Require versus import. Pô, tudo bem. Então vamos tentar entender e por que o S-Modules mudou a minha visão e eu acho que a gente tem que usar ele cada vez mais. Bom, CommonJS é padrão, é default. Você não tem que botar nenhum transpiler, botar um Babel para usar o S-Modules, para usar o CommonJS é nativo, não tem nada. Ok, mas pontos positivos que o S-Module tem. Ele roda no Strict Mode e não pode ser desabilitado. Particularmente, isso para mim é muito bom, porque a gente sabe, né, que antes do S-Module a gente podia usar aquela string useStrict no início do arquivo JavaScript ou em qualquer lugar dele, do seu código, onde você queria ter um JavaScript mais protetor, vamos dizer assim, um pouco mais exigente. Então ele impedia o hosting do JavaScript com esse useStrict. Ele impede, no caso. E impede no caso da gente, por exemplo, criar uma variável sem declarar uma variável sem fazer a criação dela antes. Por exemplo, eu posso criar um x igual a 2. Eu fui direto o assign para 2, mas eu não tenho um var x. Sem o useStrict, não tem problema, eu posso botar o x igual a 2 e com o host do JavaScript ele vai subindo de escopo em escopo até chegar no escopo global, tentando procurar essa referência, né, dessa variável. Se ele não encontrar, ele cria no escopo global. Ok, a gente já tem um problema, que dependendo do seu code base e da quantidade dessa má prática tiver, olha só quantos escopos ele tem que subir para ficar gerando as instâncias na referência, né, dessa variável, né, na instância global. Então, ponto positivo para o S-Modules.
Então, já, se no smod você lançar um x igual a 2, ele já vai reclamar, ó, você tem que criar essa variável antes de querer fazer um assign. Um ponto positivo e também controverso, que tem sempre os dois lados da moeda, que é que o ES-Modules aceita o Top Level Await, que nos permite, né, usar adicionar uma cláusula await sem estar dentro de uma função, de um escopo onde tenha a chave async. Então, isso é legal, dá para fazer várias coisas e tá, mas nem tudo são flores. Tem um GIST que eu coloquei nos links no final do Rich Harris, que ele trabalha no Svelte, que ele fala, né, que o Top Level 8 é um foot gun, então ele é um tiro no pé do, do JavaScript. Porque basicamente o ponto que ele levanta é que esse Top Level 8 ele pode bloquear a execução. Então ele também comenta sobre o fato de o CommonJS não suportar o Top Level 8. Então como seria se eu tivesse em algum momento um código SModules que usa Top Level 8 e eu precisasse migrar para CommonJS? Isso não é possível. Eu achei o GIST dele muito sensacional, eu acho interessante a galera depois dar uma olhada, faz muito sentido, mas isso está entrando aí para as próximas versões, então é usar com consciência, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Um outro ponto é que o CommonJS ele é dinâmico. Bom, JavaScript é uma linguagem dinâmica, isso é bom e ruim, depende de como a gente utiliza. Mas por que não é tão interessante como o JS ser dinâmico do ponto de vista de performance e de otimização de código? A gente sabe que o Node, né, o JavaScript em si, ele vai fazendo o cacheamento das suas dependências, né, para tentar, ele sobe tudo isso em cache para ser mais rápido. Legal. O fato do CommonJS ser dinâmico, isso gera um pouco daquele código morto, né, que a gente não usa de fato. Por exemplo, por ele ser dinâmico, a gente consegue fazer um if, uma condição, se ela for verdadeira, eu dou um require em algum módulo. Se não, eu dou require em outro módulo. Então, em determinado momento, um desses dois cores, dessas acessões, dessa dependência, não vai ser utilizada. Então, isso já gera, tipo, cara, eu subo tudo isso em cache, mas tem momento que eu não estou usando. Então, isso não é muito interessante. Já o S-Modules, ele é estático. Então isso ajuda bastante. Ele não permite a gente fazer esse if, import, else, import outra coisa. Isso é muito interessante, porque isso permite que ele seja mais otimizado, né? Tipo, elimina aquele código morto, né? Quando ele vai fazer análise estática, né, na árvore de dependência, ele elimina esse código que a gente não vai usar. Então, ponto para S-Modules. E para mim foi basicamente tipo o ponto de que eu falei, cara, eu vou usar S-Modules porque ele tem tudo de bom. O TypeScript já usa isso já. E mais para frente ele vai ser nativo. Então cada vez mais eu tenho usado o S-Modules ao invés do CommonJS. Antes de começar a falar sobre streams, eu acho que é interessante a gente nivelar um pouco o conhecimento da galera em alguns assuntos interessantes e em alguns, pode-se dizer, pontos interessantes que o Node fornece para a gente. Por exemplo, falar um pouco sobre buffer. Tá, ok. Mas o que é um buffer? Tá. O buffer ele é simplesmente um tipo. Ele é um tipo utilizado para poder representar uma sequência de bytes de comprimento fixo. Então, como a gente consegue ver no exemplo, eu crio um buffer, né, a partir dessa string, passo o encode dela e eu tenho a representação dessa string em byte. Show de bola. Então a gente já entendeu que o buffer é simplesmente um tipo utilizado para representar sequências em bytes de comprimento fixo. Show de bola. O Node, a maioria das APIs que o Node fornece para a gente utilizar, eles trabalham no buffer mode. E o que seria esse buffer mode? Quando ele recebe um dado, automaticamente ele cria um buffer e adiciona esse dado. Dentro dele faz a conversão. E no tempo 1 ele recebeu essa primeira parte da string. No tempo 2 ele recebeu o resto da string. E no tempo 3 ele fez a transmissão para o consumer. Então, ou seja, a gente já consegue ver um certo problema. Eu preciso ter todo o meu buffer, eu preciso adicionar todos os meus dados no buffer para depois poder enviar. Eu tenho que esperar todo o meu processamento terminar para poder enviar para o consumer. Então isso já tem aquele problema. Tá, mas se no tempo 2 falhar,
O meu consumer não vai ter aquele do tempo um. Esse já entra um ponto, cara, isso não é legal. E a gente consegue até pensar nisso num exemplo muito prático. Vamos dizer que eu tenho um sistema que eu tenho que consultar um API, pegar esse dado e adicionar numa planilha de Excel. No Buffer Mode, que é o modelo entre aspas padrão, você vai fazer essa consulta, vai adicionar isso no buffer e depois vai de novo fazer a consulta ou fazer outras tarefas, adicionar isso no buffer e só no final vai enviar esse buffer todo para o consumer. Então, se em determinado momento isso falhar, a sua planilha do Excel vai estar vazia. E aí que entra o streaming, que é tipo é considerada, né, tem até esse, entre aspas, né, a melhor e a mais mal compreendida feature do Node.js. Bom, no início, eu também era assim, eu não entendia muito sobre streams e sempre achava, não, é algo muito complicado. Assim como worker threads em nodes, process childs, que são assuntos que alguns desenvolvedores tentam evitar, mas na verdade é bobeira, a gente tem que aprender, tem que aprofundar para ir evoluindo. E streams, depois que você para entender e utilizar, você vê que é uma das melhores coisas que Node tem. Como a gente sabe, o Node não aguenta fazer muito processamento de uma vez só. Então, se você passar uns 2 GB de dados e tentar processar, subir isso tudo na thread, ele quebra. Mas com streams, o jogo muda. No modo streaming, o que acontece? Nós conseguimos fazer o tão famoso, né, processamento sob demanda. Então, eu recebo um dado, ele também passa para a string, cria o nosso buffer, só que a diferença do modo buffer, ele já envia direto para o consumer. Então, ou seja, no tempo 1, o consumer já recebeu um dado. Ou seja, naquela visão da comunicação com uma API e preenchendo o Excel, o meu Excel já tem alguns dados lá preenchidos. No tempo 2, o meu Excel vai receber, né, ou o meu consumer vai receber o meu outro dado. Ou seja, se no segundo passo ali, no tempo 2, acontecer alguma falha, o meu consumer já recebeu um dado. E isso é muito bom. Bom, tá, mas tudo bem. Mas buffer versus stream. Bom, eu acredito que isso já esteja mais claro, né? A gente já consegue saber que, pô, nessa briga, o streams ganha. Pô, é meio que óbvio, né? Pô, o streams é mais eficiente, ele utiliza melhor a memória, o tempo de execução dele é melhor, e uma das maiores vantagens deles é a sua composabilidade. Por exemplo, nós temos o método pipe, né? Tipo, a gente consegue conectar diferentes unidades de processamento, cada uma sendo responsável por uma única funcionalidade. Então, tipo, streams é muito bom e a gente tem que usar de forma cada vez mais em nossos projetos para conseguir ter essa utilização de, pô, cara, Node consegue fazer processamento sob demanda, ele tem ferramentas. Como também, pô, worker threads, cara, é muito interessante, esse também é um assunto muito legal. Eu não quis me aprofundar muito em streams, porque daria para fazer uma talk só falando sobre streams e indo mais a fundo no código. O livro ele aborda extensivamente os streams do início até o final dela, passando por pipe, passando por writable, readable streams, transform. Então é muito bom. O livro é muito completo. Bom, agora eu vou falar sobre um assunto que eu particularmente gosto, que é sobre design patterns. Esse livro ele aborda vários design patterns padrões, aqueles clássicos, podemos dizer assim, que são aqueles que se encontram no livro do Gang of Four. Só que eu quis trazer algo um pouco diferente, que esse livro traz, que para mim foi um grande diferencial, que é um padrão de projeto que a gente pode chamar de nosso. Não está lá no livro do Gang of Four, e foi um padrão que ele se originou da nossa comunidade, na comunidade de JavaScript e de Node.js. Tá, mas que padrão é esse? É o padrão Revealing Constructor. Tá, vamos lá. Basicamente, né, a gente sabe que todo padrão ele tenta resolver algum problema. E, basicamente, qual o problema que ele quer resolver? Ele quer resolver o quê? Ele quer conseguir revelar alguma funcionalidade privada de um objeto apenas no momento da criação do objeto. Ele é útil quando a gente quer permitir que os componentes internos de um objeto eles sejam manipulados apenas no momento da criação. Pô, isso é muito show. Isso permite alguns cenários interessantes, como a criação, né, de objetos que podem ser modificados apenas no momento da sua criação,
Criação de objetos cujo comportamento personalizado pode ser definido apenas também no momento da criação, ou seja, eu posso escolher o que ele vai fazer somente no momento da criação dele. E por último, né, criação de objetos que podem ser inicializados apenas uma vez no momento de criação. Tá, legal, mas vamos dar uma olhada no código para a gente conseguir ver isso de uma forma mais visível, mais palpável, porque às vezes fica muito no campo da teoria e a gente não consegue ver essa aplicação de forma prática. Então vamos trazer aqui para o código. Então vamos lá. Basicamente, nesse código a gente vai criar um buffer imutável, que ele não vai poder ser alterado em nenhum momento. Em nenhum momento exceto no momento da sua criação, onde a gente vai conseguir poder fazer a manipulação dele. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente criou, né, no primeiro modify names, que vão ser os métodos, né, que nós vamos disponibilizar para fazerem alteração no nosso buffer. Ali no tópico 1, nós criamos um buffer, né, que a gente está alocando o tamanho, né, lembrando que o buffer é um tipo para a gente representar bytes de tamanho fixo, então ele alocou com o tamanho já da string que a gente vai receber do outro lado na utilização. No tópico 2, a gente cria um objeto literal, né, que é onde ele vai conter todos os métodos, né, que vão fazer as alterações do nosso buffer. Show de bola. E no tópico 3, a gente intera no buffer, né, tipo, tentando, certificando que tipo, a gente vai pular todos os métodos, podemos chamar assim, que não são funções. Então, tipo, logo abaixo, no tópico 4, a gente consegue ver que tipo, ele está tentando identificar se o próprio que ele recebeu, ele permite modificar um buffer, ou seja, se ele é um daqueles, se ele é o spawn, se é o write ou se é o fill. Show de bola. Se tivermos esse método, ou seja, que ele recebeu, ele for o spawn, write ou fill, o que ele fez? A gente vincula na instância do buffer e em seguida a gente adiciona no objeto modify. Legal, então, pô, o writer bateu lá, ok, então coloca ele lá no nosso modify lá. Então agora o modify, por exemplo, se eu recebi o writer, ele já tem o método writer lá. Show de bola. Se o método não existir, não for um método modify, não ser um método que modifica, a gente simplesmente adiciona diretamente na instância, né, do próprio buffer. Por exemplo, é um método que não faz alteração. Porque a gente só são os métodos que fazem alteração, spawn, write e filter. Se não é nenhum deles, tá, coloca na instância dele ali, vamos dizer assim, na instância do diz e segue o fluxo. Show de bola. E no tópico 6, a gente finalmente, né, invoca essa função, né, do executor e a gente passa para ele, né, o executor que a gente recebe, no caso, na entrada do construtor, e a gente passa objetos modificadores, né, como argumento, que permite que o executor altere o nosso buffer internamente. Tá, ok. E como a gente utiliza esse código? Como é que a gente vê na prática que eu não vou conseguir fazer a alteração do meu buffer depois do momento da criação? Então, vamos lá. Como de praxe, a gente faz a importação, né, do nosso código. Nós criamos agora uma constante chamada hello. A gente cria, né, a instância lá, passa o tamanho do length e passa, como callback, né, o nosso próprio modify, né, que no caso a gente quer o writer, e passa ali a string. Show de bola. Então a gente consegue ver ali no tópico 2 que ele consegue acessar a função, né, read into 8, porque ela não é uma função que modifica o buffer. Então, pô, essa read int 8 não altera o buffer, entrou naquela condição, está disponível. Ok, perfeito. Agora, se eu tentar acessar o immutable.write, eu tenho um erro, que ele diz que não é uma função, porque só no momento da criação no caso ali no tópico 1, é onde eu defino qual método vai fazer a alteração do meu buffer, se vai ser o writer, se vai ser o spawn ou vai ser o fill. Depois disso, isso não existe mais na instância. Então, eu não tenho como acessar. Então, basicamente, o reveal constructor é isso. Eu consegui fazer a alteração somente no momento de criação. Então, pô, isso abre muito a nossa cabeça para cenários onde a gente precisa ter
esses cenários, no caso, tipo de criação de objetos, só pode ser modificado apenas no momento de criação. Então, esse é um padrão que nasceu na nossa comunidade JavaScript, Node.js, aquele que a gente pode falar, cara, isso é nosso. Não é um padrão lá do Gang of Four, lá feito em Java, que a gente implementa aqui desse jeito. Não, isso é nosso, nasceu de uma necessidade nossa. Então vamos lá. Para finalizar, eu queria deixar um bônus, que isso não está no livro, mas é falando sobre um projeto que eu tenho gostado muito dele e ele é um dos motivos que tem feito eu estudar o Rust, que é o Neon, que é basicamente a iniciativa de reescrever os módulos nativos, né, do Node, que são em C e em C++, em Rust. Ah, por quê? Porque se está escrito em C e em C++, nada melhor do que reescrever em Rust, porque ele é safe, porque ele é mais rápido, porque é tudo isso. Ele não tem um garbage collector e ele é safe. Então, tem sempre esse prós, mas eu acho muito maneiro esse projeto. Eu tô brincando com o Rust para poder tentar pegar um módulozinho em C, em C++ e fazer esse port para o Rust e fazer essas comparações de velocidade. E quem sabe mais para frente a gente vê um Node aí sendo reescrito, né, em vez de utilizar os bytes, né, das funções nativas em C, C++ em Rust. Bom, não é impossível. O projeto está aí. Eu acho interessante a galera dar uma olhada também. Por fim, tem os links. Esse livro ele não aborda a parte mais aprofundada das engines que envolvem o Node.js, como por exemplo a V8 Engine, a Turbofan. Então, se vocês quiserem tipo, ver o Node.js por debaixo do capô, né, por debaixo dos panos, tenha uma acho que se eu não me engano são 10 ou 15 ou 12 posts que o Lucas Santos fez, Node.js por debaixo dos panos. E é muito bom, eu gostei muito dessa série de posts que ele fez. O Footgun é o guiche do Rich Harris, que ele aborda sobre os pontos, né, do top level await. Esse Dominique De Nicola, ele foi o cara que, entre aspas, tipo, descobriu e catalogou o Revealing Constructor Pair. Então é interessante, ele colocou no blog dele como ele chegou nesse pair e ele faz toda a descrição, é muito legal. Eu deixei também o link do proposal, que ele mostra tipo todas as funções novas, as ideias que a galera está colocando e qual estágio tá para ser implementado nas próximas versões do ECMAScript. E também eu deixei do Neon, para vocês darem uma olhada, que é bem interessante, eu particularmente gostei bastante. Bom, eu termino por aqui. Essa foi uma talk bem rápida. Não teria como abordar todos os tópicos do livro. É um livro de aproximadamente 600 páginas. É um livro muito bom. Eu particularmente gostei bastante dele. E recomendo que vocês façam a leitura dele. E é isso.